Amplocast no ar, é um prazer estar aqui com os dois grandes empresários, amigos, Daniel Sakata, Felipe Damaso. Para nossa audiência, eu sou o Adriano Chimizo, diretor executivo da Amplo Saber. Estamos aqui no primeiro episódio da Amplocast. Estou com a minha digníssima amiga, colega de trabalho, empreendedora também, além de muito competente apresentadora do Amplocast. Nossa, fiquei Priscila Lopes. E para começar, meus amigos, eu acho que a nossa audiência com certeza tem a curiosidade de saber quem são os grandes empresários que estão aqui hoje, né? Daniel Sakata. Quem é o Daniel Sakata? Quem é o Felipe Damaso? Então, se vocês puderem, com algumas palavras aí, contar um pouquinho de onde veio, de onde vai, quem é, o que faz. Bom, fica com vocês. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É muito legal participar aqui do Amplocast, né? O primeiro episódio aí de vocês. Parabenizo vocês, tá muito legal aqui, viu? Bom, falar de mim, eu sou um pouco complicado de falar de mim assim, né? Mas falando mais na parte profissional ali, eu acho que posso dizer que sou um cara que batalhou desde o começo. Inclusive, outro dia eu tava comentando com a minha irmã, né? A gente tava conversando. Eu falei, o que você queria ser desde pequeno? Nunca soube. Eu acho que eu queria... queria encaminhar para ganhar dinheiro de alguma maneira e ter um conforto. E é isso que eu vim fazendo desde então, né? E passei já desde vendedor, de atendente da C&A... Aí foi indo, passei por casa de câmbio até chegar a parte do comércio exterior, né? Que é onde eu me formei, eu sou formado em comércio exterior. E aí sabia que tinha um super amigo ali na área, né? Que me alavancou ali, né? Que é o Felipe. Que legal, que legal. Bom, Fê, então se apresenta. Depois dessa. Já passou a bola, né? Pois é. Bom, repetindo as palavras do Dani, obrigado pelo convite, tá muito legal, obrigado pela recepção aqui, né? Tenho certeza que a Amplocast aí vai fazer bastante sucesso aí com a audiência. Que bom. Né? E, bom, eu sou o Felipe, hoje diretor da Careship, né? Tem bastante história aqui para compartilhar com vocês, né? Você fez parte de muitas delas, o Dani também, meu irmãozão. E bom, eu sou um cara assim, sempre fui muito perseverante, né? Assim, eu acredito muito na constância das coisas. Tive boas referências na minha vida, né? Desde lá meus pais, né? Graças a Deus a gente teve boas amizades também, sabe? A gente teve um círculo de amizade muito bom. E é isso, eu sempre busquei realmente o sucesso, né? Eu lembro que a gente conversando bastante no passado, assim, não sabia como, não sabia se ia acontecer, mas eu mirei muito, assim, nessa questão de um dia ser empresário, porque eu tinha em mente que o pessoal falava, às vezes, funcionário público, alguma coisa do tipo, mas eu achava muito limitante. O empresariado para mim era infinito, sabe? Onde você poderia chegar. É uma tela em branco que eu poderia pintar da maneira que eu conseguisse, que eu pudesse, assim, sabe? O céu é o limite. E é isso, a gente está aqui correndo atrás, buscando o nosso espaço, e eu acredito que de certa maneira a gente está fazendo bem. Bom, né? Que bom. Já começamos com o pé direito, Priscila. Gente, que legal. Bom, vou começar. Pode ser? Vocês já se conhecem de muito tempo. Já se conhecem de muito tempo. Eu queria, de verdade, assim, conhecer um pouco mais da história de vocês. Como vocês se conheceram, né? O que vocês encontraram aí no meio do caminho? Porque quando vocês preencheram o formulário que a gente passou, teve uma palavra que os dois repetiram e que chamou muito a minha atenção, que foi a palavra decisões. Então, assim, vocês se conhecem há muito tempo. Conta um pouquinho dessa história pra gente. E quais decisões vocês tomaram que fizeram a vida mudar? Mas principalmente, em que momento que vocês tomaram a decisão de abrir
a Careship e de se tornarem sócios, né? E aí sim a história da Careship. Começa você, Dani, porque eu acho que tem alguns pontos que eu acho que você não vai lembrar e eu... Bom, né? Achei que você ia Essa chorar. história é Fê. longa. O Fê, ele ficou o dia inteiro cutucando meu TDAH e minha falta de memória, mas tudo bem, né? Vamos lá. Não, beleza. Assim, a gente se conhece desde que eu me conheço por gente, na verdade. Nós morávamos na mesma rua, inclusive o Fê ainda mora na mesma rua que a gente se conheceu, né? Eu, inclusive, conheci o Didi, o Adriano Chimizo aí, né, que todo mundo conhece. Antes até, né, porque tem foto, inclusive, nossa, ele no colo, apesar dele ser mais velho do que eu. Na verdade. Ele um bebê de colo e eu já andando, né? Tava evitando fadiga. E o bebezinho andando. Ele vai falar que é mentira, mas tudo bem, né? Mas realmente, como o bairro era muito gostoso assim, né? A comunidade era muito boa, então os pais se conheciam bastante, muito né? legal, né? Inclusive, né, era um VHS, não sei se alguém conhece ainda. Verdade, eram fitas cassete, né? Quando nossos pais tinham que comprar aquela filmadora gigante assim para poder ter os momentos das crianças, que hoje em dia é só no celular, né? Bem mais fácil, né? E aí, fuçando ali, tinha umas imagens, inclusive tem que procurar de novo, né? Então a gente já se conhecia da rua, né? Na verdade, vizinhos, né? E aí o Felipe veio um pouquinho depois, né? Então, mais ou menos com o quê? Cheguei com 5 anos lá. 5 anos, mais ou menos, a gente... todo mundo tem a mesma idade, praticamente, né? Nascidos nos anos 80, 90. Não tem dura. Não faça isso. Não faça uma conta. E aí, a partir daí, ficou praticamente todo dia saindo na rua, brincando de bola e tal. E a decisão profissional... E assim, né, antes de mais nada, eu sempre via o Felipe ele muito centrado, assim, né, nas questões, muito bem direcionado. Eu acho que a família dele sempre... Eu via sempre, né, na verdade, principalmente eu acho que sua mãe, me faz se eu estiver errado, direcionava bastante, às vezes até demais, assim, né, coisa que eu não tinha na minha família. Meus pais me apoiavam, mas de uma outra forma, não direcionando diretamente assim. E eu meio que sempre fui muito, né, observador e tal, eu ficava, nossa, putz, parece ser legal. Pô, o que você vai fazer, Felipe? Tanto que nas últimas decisões, né, que a gente falou dessa palavra, decisões da vida assim com relação a estudo, pode ver que sempre foi muito próximo do Felipe, né? Cursinho que fizemos juntos, depois fizemos o terceiro ano, quase fizemos o terceiro ano. Fizemos. Fizemos o terceiro ano juntos e aí foi, né? Tanto que eu também me direcionei, eu fiz um ano de administração normal, né? Sem ênfase em nada, né? E aí eu troquei pro comércio exterior, até numas conversas que a gente teve ali. Eu falei, putz, comércio exterior. Que a administração na época todo mundo fazia porque não sabia o que fazer, né? Aí eu falei, não, vamos fazer ADM, né? Aquele genericão, né? Vamos bem fazer genérico, ADM. né? E na verdade eu já trabalhava na área financeira, administrativa, assim, pra mim tava confortável também a administração, poderia me dar um foco em alguma outra coisa, foco que eu já não tinha, né, na época, né? E aí o Felipe já tava trabalhando, acho que quando eu tava estudando, o Felipe já tava trabalhando no comércio exterior, né? E eu tava numa casa de câmbio na época, né? Já falava inglês também, que eu acho que pra área é essencial, né, de comércio exterior. E aí o Fê, num certo momento, eu falei, pô, não tem uma vaga lá, abri uma vaga na área de vendas, né? E eu sempre atuei também na área de vendas, desde daquela época eu vendia seguro, essas coisas lá na Caixa Econômica, que eu trabalhei também, fui bancário, né? E aí, pô, abriu a vaga, já tava com um pezinho no... Até esqueci o nome do Safra, tava com um pezinho pra ir no Safra, putz, legal, ia dobrar o salário. Eu falei, pô, Fê, mas se tiver a chance aí, eu já tinha feito entrevista, inclusive, lá. Aí eu falei, se os caras forem me chamar logo, que eu já tô só pra entregar o documento lá. Aquela leve pressão, né? Você quer? Me chama, ou eu vou pra outra. Eu falei, não, me chama, porque eu já tô pra ir pro Safra, mas eu aceito, inclusive, o salário menor, né? Falei, eu quero fazer o que eu tô estudando. Tinha essa lúdica, digamos assim, né? Não, os caras vão te chamar. Aí me chamou, aí eu cancelei as coisas no Safra e fui pro comércio exterior. Aí é uma decisão boa, assim, né, que eu vejo hoje, né? Sim, com certeza. E aí talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Não, até aí tá tranquilo. É importante a gente
alguns divisores de água, assim, que é importante. Foi a partir desse momento mesmo, assim, né? Realmente, assim, o Dani lembrou de tudo, quase tudo. Ué, tá vendo? Então... Tô fazendo terapia já. Não, pois é, mas nossa história é muito parecida, né? Assim, a gente, como cresceu junto, né? Como o Dani falou, tem esse direcionamento, a gente teve a educação boa, graças a Deus, todos nós tivemos educação muito boa. E caímos no comércio exterior, né? Assim, eu também já estava trabalhando no aeroporto. Assim, meus pais me deixaram muito à vontade, né? Nunca me pressionaram para nada. E eu não quis fazer faculdade de cara. Eu quis experimentar um pouco o mundo para tomar a decisão correta do que fazer. Então eu falei, não, eu vou trabalhar. Comecei a trabalhar no aeroporto. Também já estava ali com inglês legal e tudo. E comecei a ter acesso com pessoas lá que circulavam no aeroporto. E assim, algo que foi muito decisivo na tomada de decisão de cursar comércio exterior foi porque eu trabalhava nos táxis, na Guaracop, né? E lá diariamente tinha a distribuição do jornal do Estadão para os passageiros. Então chegava lá 4 da manhã o jornal, eu abri e começava a ler, até os voos começaram a chegar. E foi assim a época de um boom econômico do Brasil, e o comércio exterior estava muito alto, as exportações bombando, estourando recordes mês após mês assim, de venda. Eu falei, pô, eu acho que isso aqui tem a ver comigo, né? Eu sempre gostei, meu sonho era ir pro exterior e conhecer o mundo, e já falava inglês, e achava que aquilo ali tinha tudo a ver comigo, assim, sabe? Eu falei, tá aí, eu vou fazer comércio exterior. Aí tomei a decisão de fazer o tecnólogo, influência desse cara aqui. Me direcionou para isso aí, ó, é mais rápido, você vai se inserir no mercado de trabalho mais rápido. Eu já tinha perdido, não vou, é modo de dizer, né? Quando não você perdi. entrou no tecnólogo, você já não estava trabalhando? Estava trabalhando, aí assim, por isso que eu falei, eu não perdi, né? Eu ganhei muita experiência, mas perdi 3 anos trabalhando, assim, que poderia ser a parte acadêmica. Então ele falou, pô, você com tecnólogo você vai se inserir mais rápido no mercado de novo, você está recuperando esse tempo que você ganhou experiência e por outro lado. E de fato, aí eu fui pro tecnólogo de comércio exterior, realmente adorei, e tudo me encaminhou muito rápido, assim, eu estava fazendo a faculdade, continuei trabalhando no aeroporto, e com 6 meses de faculdade me veio o estágio, nessa mesma empresa onde o Dani depois entrou. Né? E ali, foi só ganhando experiência, fui promovido, efetivado, promovido depois. E chegou até o momento que o Dani se juntou ali, né? Aí agora a gente entra no começo da formação do que hoje é a Careship, né? Porque que acontece? Eu ainda nessa empresa, eu tive a oportunidade de ser transferido para Miami. Era uma filial nova, eu comecei a filial lá em Miami, nos Estados Unidos, e foi uma oportunidade assim fantástica que eu tive, que o dono da empresa me proporcionou e abriu minha mente. Até então eu nunca tive, foi meu primeiro contato com empreendimento, assim, com empreendedorismo, sabe? Porque até então era algo obscuro, só que, cara, eu tive que chegar lá em Miami, num país que eu não conheço, com leis diferentes, com regras diferentes, e tive que me virar. Mão de obra diferente, cultura diferente, cultura empresarial, assim, totalmente diferente, trabalhista, sabe? Lá não tem CLT, então é tudo diferente. E experimentando aquilo, sabe? Começando tudo desde o começo, foi uma experiência que eu gostei, assim, sabe? Já atiçou a pulguinha, né? E até então, assim, eu sempre fui um cara muito leal, gostava da minha posição, do meu trabalho. Mas, assim, por motivos até alheios à minha vontade, eu precisei voltar para o Brasil. Só que voltei para o Brasil, ainda era responsável pela filial de Miami, mas trabalhando remotamente daqui. Mas aí já não era a mesma coisa. Aí já meu mindset mudou, sabe? Tipo, eu precisava experimentar de novo aquela sensação de
de começar algo novo, sabe? De empreender, o desafio, desafio. Exatamente. Pensar fora da caixa, encontrar o caminho caixa. Diferente, Exatamente. inovar o tempo todo. Exatamente. Mas até então, assim, era essa pulga, esse comichão, assim, daquela vontade, mas eu não via nem por onde começar, sabe? Não tinha nem ideia, assim, de qual momento fazer essa virada de chave. Aí aconteceu o quê? Um outro colega nosso, que tinha saído dessa mesma empresa, me chamou, me convidou para trabalhar, para abrir uma empresa, ser sócio dele e tudo. E eu falei, tá bom, acho que é isso que talvez, com muito apoio inclusive da minha família, da minha esposa, porque, cara, eu casado com 2 filhos. Inclusive loucura. em Miami você foi com a família, né? Fui com a família, tudo muito difícil, assim, foi um momento bem complicado. E nesse mais ainda, porque com 2 filhos pequenos, você arriscar tudo não é fácil. Não é uma decisão simples, né? Não, porque são outras pessoas que estão sendo, né, influenciadas ali Tomadas pelo de erro. decisão. É que o Fer é Essa foi muito uma bonzinho, decisão. né? Porque ele foi com a família toda lá pra Miami, né? Aí beleza, foi lá, teve as dificuldades, inclusive financeiras, né? Tudo bem, tá sofrendo em Miami. Deixa esse Não, mas assim, realmente é um país super diferente, lógico que tem a segurança e tudo mais, mas a questão financeira também pega. Uma vez que você tá indo lá, ele praticamente abriu a empresa lá, né? Ele foi para ser diretor lá, né? Abriu, desvendou tudo lá, os que tinha que fazer tudo e aí de uma hora para outra o dono decidiu que ele tinha que voltar. E aí então imagina, você já foi com toda a sua família, né? Na época era você e a Tati E a Júlia? E a Júlia, pequenininha. Aí você vai ter que voltar com... Aí você já tinha tido o Júnior, né? O Júnior nasceu lá. Que nasceu lá, americaninho. Americaninho. Aí é bom, né? E aí ele já teve que voltar, então eu acho que talvez tenha sido isso também, que você não tenha ter perdido o gosto do... Não, porque assim, realmente foi um momento que eu vi, pô, empreender é legal, assim, também, você sabendo o caminho das pedras, não é assim nenhum bicho de 7 cabeças absurdo, né? Dá medo, tem muito risco mesmo, mas não é fácil assim, sabe? Tipo, enfim. Mas, voltando ali, né, aí apareceu isso, que foi talvez o momento de eu tomar uma decisão. Com o apoio da minha família e tudo, dos meus pais, a gente a gente dá um jeito. Esse convite do seu colega de trabalho para empreender aqui no país. Aqui no país. Fê, você acha que essa foi a decisão mais difícil da sua vida até hoje? Tá no top 3. Tá no top 3? Tá no top 3. Tá porque... assim, vamos dizer, era um pouco obscuro, assim, era muito na coragem, ao contrário do que foi a Careship. Tá. Entendeu? Porque assim, eu não foi algo que eu fui convidado, eu não tive a iniciativa e não tinha tanto controle da situação. Conhecimento do plano de negócios, Exatamente. que estava ali por trás, né? Isso, exatamente. Foi, digamos, eu caí de paraquedas, porque alguém confiava em mim, beleza, ótimo, mas eu não tinha tanto controle da situação que estava acontecendo. Eu sou nesse ponto um pouquinho controlador, assim, controlador no sentido de gosto de ter a situação na mão. Sabe, ter o Agir risco. com segurança, né? Talvez. Não digo nem que é segurança, porque quando você aceita tomar o risco, você sabe que pode acontecer uma coisa ou outra, só que você não tem o poder da decisão de algumas coisas. Sabe? Até hoje, qualquer coisa que a gente precisa tomar decisão, diariamente a gente tem que tomar decisões. Mas a gente conversa, a gente decide e eu tenho mais controle dessa decisão, sabe? Tipo assim, eu consigo colocar, a gente trabalha tudo em conjunto, mas a gente, eu tenho mais voz ativa, né? O Dani também tem, mas a gente são 2 pessoas que se conversam e tomam uma decisão ali. Nesse caso eu estava um pouquinho mais à mercê da decisão de terceiros, né? E até caminhou esse princípio de empresa, chegou a ter contrato social registrado e tudo mais, mas por essa situação eu não estava nada confortável. Nada confortável. E já estava querendo
pular fora daquele barco. E assim, até iria, só que acontece, a negociação estava se desenvolvendo, eu precisava sair da empresa que eu estava ainda nessa empresa, que é onde ele trabalhava. E eu queria sair, porque eu estava me sentindo... Tudo isso aconteceu em paralelo? Em paralelo, eu continuava trabalhando. Para a audiência entender que tem decisões que você tem que tomar ao mesmo tempo. Exatamente. Para não se perder o tempo, né? Exatamente. E mesmo que aquela empresa nova não estava rodando, ainda não era nada, eu estava me sentindo muito mal por estar numa empresa, mas não tá 100%, já formatando né? outra, não está 100%, não estava nada acontecendo 100%, né? E até antes disso tudo acontecer, eu cheguei no pessoal dessa empresa nova, falei, cara, não dá pra mim, não quero, tô saindo. Volta muito em um dos princípios que você falou lá no decisão. começo. E na lealdade. Lealdade, sim. Eu estava me sentindo extremamente desleal por estar ainda na empresa. Não podia renunciar porque eu tenho uma família para cuidar. E foi combinado uma base, sabe? Fala, vai ser assim, assim, assado. Você vai sair, vai começar a trabalhar. Já tinha um investidor na época, então você vai começar a receber um prolabore. Aí teve um momento que falaram, não, segura aí, não sai ainda, vamos esperar mais um pouco. Aí eu falei, não dá, eu não vou ficar aqui trabalhando com já outra coisa engatilhada, não dá, pra mim não dava pra ir, entendeu? E eu falei, então vou sair, e só que eu já tava com aquela pulguinha, né? de empreender. Já tava um gostinho, né? E eu já tava com a cabeça fora da empresa que eu tava. Quando eu tive esse convite, cara, eu virei a chave, sabe? Eu posso demorar pra tomar uma decisão, mas depois que eu tomei a decisão, eu quero resolver logo. Sabe? E então aí foi quando eu fui com esse cara aqui, foi difícil, viu? E pra você, Daniel, como é que foi acompanhar isso? E de que forma você conseguia contribuir? E como foi a sua decisão também de aceitar? Você estava trabalhando em outro local? Não, eu tava lá na mesma empresa que ele estava, né? Tava na mesma empresa, e aí lá eu era coordenador comercial, né? Então aí eu comecei do nada, assim, lá dentro da empresa, eu falei, puta, vamos ver o que é comércio exterior aqui, agenciamento de carga, não sabia. Aí comecei a aprender as coisas ali, comecei a vender legal ali, né, fazia muitas propostas comerciais ali, aí comecei a conhecer, e aí eu acho que em mais ou menos uns 2, 3 anos aí virei coordenador lá. E aí então, tem uma época que eu tava como coordenador comercial, e ele como diretor de Miami, né. E aí a gente ficava se farpando lá, né? Direto. Eu posso cobertor daqui, o outro de lá. Porque às vezes eu precisava cotar um frete de lá para... Era conflitante algumas coisas, né? Eram áreas que se conflitavam ali para fazer a coisa acontecer normal. Te entendo, a culpa é sempre do comercial. Sempre. A culpa é sempre com a gente. É vendas. Não, você vendeu... O comercial não vai poder fazer impossível. Como que você não formou carga pra... Não, mas o Fê, assim, ele tem uma personalidade, ele é muito bonzinho. Ele aceita muita coisa, tudo. E na época eu ficava, putz, vamos fazer mais baixo aqui esse valor, né? Ligava pra ele e falava, não, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui, pô, trabalhando de graça. Vai entregar, né, pô? A margem tem que fechar. Mas nesses bastidores, assim, eu fiquei olhando tudo, assim, próximo até, né? Porque a gente conversava bastante, né? Até quando ele tava em Miami, né? Às vezes a gente jogava um videogame junto. Eu acho que até mais do que hoje em dia. Com certeza mais. Porque hoje em dia a gente já tá meio, né, todo dia se vendo também, a gente conversa bastante ali, né? Principalmente na hora do almoço e tal. Mas bom, não sei se alguns conselhos eu dei, outros não sei se foi tão bom, mas a gente conversou bastante na época, né? Agora vai me faltar memória mesmo, eu nem lembro como veio o convite, mas eu lembro que quando ele me falou... Eu lembro. Puta, que... Foram 3 vezes pra conseguir. 3 vezes. Isso é uma história boa. Queremos ouvir. Eu falava, não, cara, putz, comércio exterior, não, tô aqui confortável, tô com coordenador, tô querendo crescer e tal. Aí depois eu falei, putz, é legal, mas eu queria abrir um negócio, mas eu não sei se você lembra, Didi, também, na nossa rua, assim, tinha uma galera fazendo muito sucesso. Sucesso que a gente via, assim, financeiro, ó, a vida melhorando visivelmente, né? E aí via o pessoal lá, a galera da Troller, sabe? Sim. Que eles fizeram, cada um comprou uma Troller lá. Eu falei, não, os caras estão bem, meu. E aí eles fizeram uma empresa de infláveis. Então eles compraram brinquedos infláveis, e aí a gente sempre via na rua, né? Que eles estavam testando lá
inflando, desinflando e testando, não sei o que lá, tal. Eu falei, putz, isso aí dá dinheiro, meu. Eu falei, Fê, vamos abrir um negócio desse aí, meu. Comércio exterior é a segunda vez. Porra. Teve a primeira vez eu falei, já me deu um balde de água fria. Eu falei, não, que abrir empresa aqui é muito difícil, estressante, não sei o que lá. Aí teve uma segunda vez. A segunda vez você tava junto. Não sei se você vai lembrar. Eu lembro como se fosse ontem. Foi no Rei da Costela. Eu lembro. No restaurante Rei da Costela. Tava nós três conversando já sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre futuro, não sei o quê. Aí no final eu falei, né, vamos tentar, vamos tentar, vai dar certo, pode dar certo, não sei o quê. Eu falei, não, vamos alugar brinquedo. Não, vamos voltar a ser criança. Vamos alugar brinquedo inflável, não sei o que e tal. Aí não foi. Aí eu falei, tá bom. Eu fiquei aquele negócio já desanimado, já tinha desistido até. Eu tinha desistido da ideia, abandonado. Aí teve a terceira vez, terceira e última e derradeira vez, assim, né? Que aí foi quando o Carlos, né, o nosso ex-sócio, a gente tinha um sócio, meu cunhado, né, eu conversando, desabafando com ele, falando, pô, eu queria, não deu certo lá com outro rapaz. E queria, eu precisava do Daniel. O Daniel é meu amigo, conhece, já tá na área, com certeza seria a pessoa certa para poder me ajudar com esse empreendimento. Né? De vendas, né, Pri? De vendas. Para me complementar, porque eu nunca fui vendedor, sempre fui da área mais técnica, né? Operacional, depois administrativo. Ele tinha que vir junto comigo. Aí meu cunhado falou, por que você não tenta de novo? Tenta de novo, vai lá, fala que eu coloco investimento. Se dinheiro é o problema, eu coloco investimento, eu levanto o dinheiro aqui e a gente começa lá, fala com ele, mas não, marca com ele e a gente conversa. Aí foi a terceira vez. Aí acho que foi, né? Aí parece que deu certo. Foi convencendo, conversando bastante, foi acho que mais de 2 horas de conversa. Porque eu sempre fui muito... Sei lá, normal, eu quis sempre ter muita segurança, né? Todas as decisões da minha vida, eu pensei em todos os caminhos possíveis, assim. Eu falo, não, agora esse aqui tô bem certo. Tanto que até hoje em dia, às vezes eu me vejo pondo dinheiro na poupança lá. Não, mas eu sempre gostei muito de ter a segurança, né? De tudo, de ter... Não sei nem se é o controle, mas... Não é normal. Me incomoda muito, né? Coisas que podem fugir tanto do controle. Isso faz parte das nossas decisões hoje em dia até. Também. Com certeza. Hoje a gente tem muito menos na mão do que qualquer outra coisa, né? Até porque temos funcionário, então a gente depende de toda a estrutura que a gente mesmo montou, né? Então foi uma decisão difícil, até porque diferente do que ele expôs aqui antes, né? Que ele falou, não, a Careship era um negócio que era mais certo de dar certo. Talvez pelo nosso conhecimento, que a gente já tinha conhecimento realmente. Hoje a gente entende isso. Eu acho que eu entendo um pouco melhor que a gente já tinha um conhecimento bom pra... Mas foi um dos meus argumentos na época pra você. Eu falei, cara, por mais que a gente faça, é o que a gente sabe fazer. Por que a gente vai tentar alguma coisa diferente e deixar pra trás o que a gente sabe fazer com excelência? É verdade. Essa experiência vivida, tanto na empresa, como esse acúmulo de decisões. Eu queria até voltar um pouquinho, pra gente contextualizar, o momento do idioma, porque ambos comentaram, né, Priscila, do idioma, que foi fundamental. Como é que aconteceu isso? O primeiro passo, alguém influenciou vocês? No meu caso, não. No meu caso, que nem eu falei, eu tinha muita vontade de ir pro exterior. Né? Então ali por volta dos 15 anos não falava nada de inglês. E comecei a estudar porque eu tinha vontade. Eu já comentei com você, eu tenho uma tia que mora na Austrália, né? Então meu sonho era ir para a Austrália. Minha vontade era ir para a Austrália e comecei a estudar com esse fim. Aí foi uma coisa ligando a outra, né? De lá o idioma inglês me abriu portas para entrar no aeroporto, depois para o comércio exterior, depois para conseguir ser nomeado para ir para Miami. Então foi uma sequência, assim, não tive uma influência direta de ninguém. Vou te defender, tá? Por favor, que... A verdade é que o Dani tava vendo se vocês tinham argumentos suficientes. Pode ser. Bases sólidas, assim, né? Deixa eu ver se essa turma aqui tá pronta pra vender, porque sozinho não vai. Quanto vocês vão pagar pelo meu passe? Não, é uma coisa bem bacana, assim. Vocês já deram
né, algumas referências um do outro. Mas o que você olhou pro Fê e falou assim, é isso, ele tem essa, não é essa qualidade que eu vou. Por essa qualidade eu vou. E a mesma coisa, Fê, qual foi a qualidade do... Eu não quero responder por ele, mas eu vou... Eu tenho isso, não tô brincando. Não é isso, mas porque assim, depois que a gente conversou, ele não tomou a decisão de imediato. Não. É porque eu pedi assim pra falar, porque eu me lembro também, como se fosse ontem, tipo, quando ele tomou a decisão, veio falar comigo, né, eu lembro dele falando, Fê, vamos aceitar esse desafio, cara, a gente se dá bem, a gente é irmão, antes de tudo a amizade, dinheiro não é nada, amizade acima de tudo, a gente se dá bem, a gente trabalha bem junto, né? Então acho que esse é algo importante pontuar, porque ele falou pra mim, eu me lembro, eu guardei isso na memória aqui até hoje, assim, sabe? Então a amizade era muito importante, né? O que eu deixei bem claro, né, quando a gente conversou, eu falei assim, olha, independente do que acontecer, se for pra acabar a amizade, acaba a empresa, a gente já para por aqui. Eu falei, qualquer decisão que a gente tome, se a gente for acabar a amizade, acabou tudo. E até hoje é assim, né? Uhum. A gente fala, não, vamos manter a amizade, né? Então, 5 minutos de porrada. Não, mas assim, como eu falei, o Fê é um cara muito fácil de lidar, muito fácil. Eu acho que tanto eu quanto ele, né? A gente engole muito sapo na vida. Até, não sei se faz tanto bem pra gente, né? Hoje em dia, mas assim, a gente engole muito sapo e a gente acaba tendo a manutenção, digamos assim, do ambiente, pelo menos entre os dois, a amizade e tudo mais. Às vezes um não concorda com o outro, eu sou um pouco mais chatinho assim, né? Sou um pouco mais teimoso às vezes, né? Mas bom, até te respondendo a pergunta, né? A qualidade do Fê, eu acho que ele é um cara super inteligente, assim, né? É um cara que gosta da história, sabe contar bastante as coisas, assim. E na verdade isso foi o que sempre me chamou a atenção, assim, né? Lógico que é amigo, né? Tudo chama atenção, né? A amizade. Até os defeitos a gente põe na frente ali e esquece tudo, né? Mas enfim, o que sempre me chamou a atenção, porque o Fê sempre foi muito inteligente, né? Eu acho que das notas ali, talvez fossem as melhores, né? Tirando o Didi, né? Que não passava no... Vai ter que cortar. Você vai ter que cortar. Na nossa época de infância, né? Fazíamos testes, né? Juntos. Mais zoava do que fazer o teste, né? Passava na Embi. Não, é brincadeira à parte, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que até hoje, né? Eu tenho como decisão final, assim, às vezes. Eu tô com um pouco de dúvida, eu quero ter um pouco mais de segurança, eu chego e falo... É o dia inteiro. Fê, o que você acha disso aqui? Aí eu já tenho a resposta, mas eu espero ele falar. Eu acho que às vezes é pra pôr a culpa, né? Ou dividi-la, né? Você que falou. Você me apoiou. Pra isso também, não é verdade? Você colocou assim, a gente tá pra isso. Às vezes é mais fácil não compartilhar uma dificuldade. O empresário, até queria ouvir um pouco a opinião também de vocês. E, Felipe, depois você tem que apontar uma qualidade, né? O empresário, ele já inicia o mês com um saldo devedor, né? Porque ele tem que garantir os impostos, os pagamentos dos funcionários, como vocês bem colocaram aqui. São decisões diárias e, como o Daniel retratou, esse compartilhar o peso talvez deixe que vocês consigam tomar decisões melhores, porque a mochila vai pesando, né? É todo o desafio, é a carga tributária, o país. Depois a gente vai chegar nesse assunto em algum momento. Mas só recapitulando, depois vocês podem completar com essa dificuldade e como vocês conseguem lidar dividindo essa dificuldade, né? O que faz a Careship em pouco tempo, depois vocês vão contar um pouquinho quanto tempo ela existe, né? E o que fez ela conquistar os clientes que vocês têm hoje, os funcionários que trabalham com vocês com muita qualidade e excelência, né? Sou prova viva, né? Nós conhecemos alguns. Então, antes, apontar a qualidade do Daniel como sócio, e como que vocês conseguem dividir e tomar decisões rápidas. Que, pelo que vocês comentaram, todo momento são decisões, né? Principalmente na atividade fim de vocês, que é prestar serviço com qualidade, né? Então vamos lá, Felipe, por gentileza. Vamos lá. Não, sim, cara, quando eu
chamei ele pra gente, quando eu conversei com ele, não era à toa, sabe? Primeiro a lealdade também, sabe? Eu sabia que, cara, é alguém que eu posso contar de verdade, que ia dividir comigo as responsabilidades, tá? Como poderia ser você também, que eu tenho certeza que a gente ia, cara, vestir a camisa, colocar a faca nos dentes e ir pra guerra como fosse, sabe? Então, a lealdade, assim, eu sabia da competência dele. A gente estava trabalhando junto ali, eu sabia o que ele entregava de resultado, sabia como sócio, né? Como amigo, a gente vai muito mais além, mas como sócio, sabia que ele ia entregar resultado também, ia somar comigo e que a gente poderia chegar onde a gente quisesse, assim, que sozinho não ia. O fardo sabe? é pesado, né? Sozinho, né? Demais. Demais, e cara, a história mostrou que. Eu acho certo, que a gente sempre foi muito honesto com tudo, né? Muito, com tudo. cara. Tanto que quando a gente foi sair da outra empresa, a gente falou, ó, a gente tá saindo pra abrir a nossa. Sim. Não sei se foi Não certo sei ou se foi também se foi errado. certo. Porque assim, né? Do momento que a gente falou, e já começaram a mexer uns pauzinhos, não sei o que lá, porque é o normal, né, de mercado. Você proteger os seus clientes. Sim. Né? E aí, putz, aí depois a gente fica sabendo, falaram uma coisa, falaram não sei o que lá, blá blá blá, mas assim. A gente sempre foi muito honesto com tudo, até hoje a gente sempre é muito honesto, inclusive com os funcionários que a gente tem lá hoje, a gente fala a verdade, a gente tá bem, a gente não tá bem, a gente tá aqui. Talvez seja até um defeito muitas vezes, né? A honestidade acima de tudo, né? Mas a gente não pode faltar com o nosso, sabe, com o nosso Os ser, valores, assim, né? Os Com os nossos valores. valores. Isso é inegociável, né? É o que todo mundo fala, né? Mas enfim, né? Até perdi um pouco o fio da meada aqui. Não, mas a honestidade, assim, porque assim, a gente sempre foi muito honesto Demais. com tudo, um com o É outro. importante isso. E quando a gente começou realmente com uma mão na frente e outra atrás. Assim, a gente tinha o quê? A bagagem que a gente trouxe do que a gente trabalhava, né? Do que cada um fazia. Uhum. E eu acho que casou muito legal, porque no começo, principalmente, né? Eu sempre tive um pouco mais de... Sempre soube lidar um pouco mais assim com pessoas, né? E às vezes fazer o policial mal, a gente já começou desse jeito, né? Falar, eu vou fazer o policial mal, você faz o bonzinho, tá bom? Beleza. Então a gente sempre combinou desse jeito, né? Aí mais pra cá que eu já, cansei de ser o mal, não quero mais. Inverter esses papéis um Precisa pouco. variar um pouquinho às vezes. O Fê não consegue ser mal de jeito nenhum, né? Quando eu tento. Não dá, Fê. Não dá. Assim, não teve uma vez que você conseguiu. Não, às vezes sim, às vezes. Dependendo do interlocutor. Aí eu consigo, mas no geral, assim, foge um pouquinho da minha característica mesmo assim, sabe? Hoje em dia eu tô bonzinho, o pessoal tem medo, né? Mas não foge muito da minha característica, assim, eu não consigo. Depende da situação, assim, o interlocutor, como eu falei, né, cara, tipo, se eu acho algum motivo pra falar, eu vou pra cima, com classe, com cuidado, mas eu bato também. Com gentileza sendo bruto. Exatamente, por aí, exatamente. Que é a luta, né? Tapa com luva de película. Daniel, faltou só aquele detalhe de como começou a curiosidade de fazer o inglês, o idioma estrangeiro. Como é que surgiu isso? Putz, cara. Eu acho muito importante para nossa audiência, porque eu enxergo que é um diferencial para o comércio exterior. Então, quem está nos vendo, ouvindo, talvez seja um dos segredos ao começar, ao fazer, ou ter o diferencial de entrar nesta área, né? Vocês concordam que é o idioma ainda? Como é que foi o teu caso? Hoje em dia tem vários outros fatores ali que são bastante importantes ali, até porque é a nossa área de serviços, e aí eu acho que algumas coisas são características da pessoa. Por exemplo, se eu falar que vendas qualquer um consegue aprender, dificilmente alguém vai ser igual a Pri, por exemplo, vendedora nata. Eu acho que você tem que nascer com aquilo, com o poder das vendas, né? Lógico, você tem várias técnicas que você vai aprendendo no dia a dia, mas tem coisas que não se aprende, que são um jeito mesmo que você tem a percepção de cada coisa, né? Mas na questão do inglês, pra mim, fluiu muito naturalmente, porque, assim, não posso contar uma história triste, nunca fui pobre realmente, sabe? Mas também nunca fui o mais rico de todos, sempre fiquei ali na meiuca. Então, na minha escola sempre teve inglês, desde o começo, inglês e espanhol. Espanhol menos, né, que acho que na época era mais inglês, assim, desde do ginásio, até antes até, né? Ginásio, nem sei se
fala assim, Segundo grau. segundo grau, até pra frente, faculdade. Então, depois que eu terminei a escola, eu continuei fazendo inglês em escolinha, né? Inclusive, espero que o Márcio veja, né? O Márcio da Quest, acho que todo mundo conhece o Márcio da Quest de inglês, né? Inclusive, a gente trocou bastante. Foi professor também. Foi professor do Fê, não sei se foi o meu também. Foi seu. Não, aí tá vendo? Inclusive tinha uma época que só tinha aluno dele lá na empresa. o quanto que o inglês sempre foi precioso pra gente. No nosso começo, o que a gente queria? Como a gente está abrindo a empresa aqui, que tem que ser a nossa cara, tem que ser do jeito que a gente quer fazer diferente, a gente já sabe como que é o normal. Inclusive o nome Care, né, foi por conta disso, né? Vamos cuidar com carinho, vamos fazer as coisas diferentes porque assim, a gente estava vendo que a gente já estava prevendo o que está acontecendo hoje em dia, que o atendimento está se tornando autoatendimento. Né? Então, se você for numa empresa dessas grandes assim, você vai se autoatender, você vai colocar lá, o cara vai te dar um número de tracking e você vai rastrear o seu pedido. Mas a gente não está vendendo qualquer coisa, a gente está vendendo um serviço. Por trás daquilo tem pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Que conhecem a legislação brasileira, inclusive que é muito complicada, que sabe o que pode fazer ou não numa documentação, então isso tudo é muito complicado, né? Mas no começo pra gente, como essa questão de vamos dar a qualidade, precisamos de pessoas que valorizem esse tipo de atendimento, a gente só pediu inglês. Falou, o resto a gente sabe. O inglês eu não consigo ficar parando para ensinar inglês. Tá. Então no começo tinha coisas básicas do comércio exterior que a gente fazia uma aulinha, sabe? E a gente tinha muito mais tempo do que hoje, né, para poder fazer essa parte. Então eu acho que o inglês, assim, para mim sempre foi muito natural, né? Porque eu sempre dei uma continuidade. Lógico que depois quando você começa a trabalhar, você começa a pegar mais pesado, começa a conversar, né? Inclusive na minha época de câmbio, eu tinha que conversar mesmo com as pessoas. Você vai trocar moeda? Não. E aí vários tipos diferentes, né? Árabe, aí uma época muito espanhol, era boliviano. Pronúncias diferentes. Então foi muito bom para mim, né? Trabalhar com isso, sendo que a vida inteira eu já tinha visto inglês, mas não nessa forma, né? E aí pro comércio exterior, pro que a gente faz, é essencial. É claro que hoje em dia tem o chat GPT, tem um monte de coisa que ajuda, é muito e-mail, né? É muita ferramenta. Isso está muito associado ao que vocês falaram, né? A gente tem muitas ferramentas que podem facilitar o processo da venda, podem facilitar o tempo de resposta ao cliente, facilita, acelera, mas uma boa prestação de serviço ela nunca vai ser substituída. Concordo. E faz toda a diferença, né? Porque uma coisa é a gente falar de uma geração que está acostumada a mexer com essa facilidade, a acelerar, receber informação, às vezes não quer nem conversar, né? Quer realmente estar tudo ali na ponta dos dedos. Mas existe o outro lado que é mais humano. Sim. E até a gente fala disso da geração, mas até a geração mais nova tem um lado que é mais humano, que quer trocar uma mensagem, que quer falar num presencial, num telefone, que quer tirar uma dúvida, que tá começando agora, não sabe o que fazer. E por mais que o chat nos direcione, ele não vai falar todos os caminhos da melhor maneira. Então é o humano com o humano aperfeiçoando a pessoa que tá ali do outro lado, né? Então eu concordo que o atendimento ele precisa ser extremamente diferenciado. Humanizado. Essa é a palavra nova, né? Que o que antes era natural, onde você ia, você tinha que ser bem atendido. Era o mínimo. Era o mínimo. Pô, se eu vou comprar um pão e o cara já fala, já faz de qualquer jeito, antes, né? Hoje em dia você já tá acostumado com um mau serviço, digamos assim, né? E pra mim, não entra na minha cabeça que isso seja normal. Mas a gente tem que se adequar, digamos assim, aos novos tempos, mas também dar o nosso pitaquinho ali, né? Dar a nossa participação para fazer diferença pro futuro também, né? Para os nossos filhos, por exemplo, né? Criá-los de uma forma que a gente tenha um futuro um pouco melhor, né? Exatamente. Aí, não sei como vocês julgam, né? Mas... Posso pedir mais uma profundidade nesse assunto, que eu julgo muito importante, porque vou tentar contextualizar aqui também para a nossa audiência e para vocês. Minha forma de pensar atual, tá? Falando dos estudos. É natural que todos buscam o quê? Uma formação, uma graduação, como vocês fizeram, como a Priscila fez, como eu fiz. Mas nós estamos atrás do prejuízo apenas.
fazendo o que todo mundo faz. Né? Quando existe um diferencial, que foi retratado aqui com a língua estrangeira, aí eu quero ir adiante. Qual foi o momento que de fato vocês aprenderam? Por quê? Desde o ginásio, nós tínhamos acesso a esse idioma. Mas de fato existe sempre um momento que você fala assim, agora eu tenho que ir, agora eu tenho que aprender. Qual foi esse detalhe, essa virada a compreensão? Agora de fato eu vou aprender, eu preciso, eu quero. Eu queria que vocês pudessem, né, retratar ou tentar trazer essa lembrança. E qual foi a ação que vocês tiveram? Porque uma coisa é entender que é necessário, mas sério, porque antes era só um costume. E o que eu fiz para que de fato aquilo fosse o meu diferencial? No momento, como vocês comentaram, o idioma foi o diferencial. Será que dá pra gente brincar, né? Trazendo essa realidade? Vocês lembram disso? Eu lembro, assim, da minha parte, mas foi isso assim, foi tomada de decisões. Eu decidi que eu ia pro exterior. Foi nesse momento? Foi nesse momento. Eu falei, cara, eu quero ir, quero ver o mundo lá fora. E agora? E pra isso eu preciso do inglês, ainda mais naquela época. E quando que foi? Você lembra mais ou menos? Eu tinha uns 15, 16 anos. Nossa. Tinha uns 15, 16 já finalizando, já próximo de finalizar a escola. Eu falei, não, quando eu finalizar a escola eu vou embora. Quando eu finalizar a escola eu vou pra Austrália, eu vou pro mundo aí, né? E aí eu falei, pra fazer isso eu preciso estudar. E comecei a dedicar e me apaixonei pelo idioma. Comecei a falar, vou correr atrás do tempo, né? Comecei logo no intensivo, férias, todos os dias. Era aula todo santo dia e eu amei aquilo. Eu adorei o inglês. Porque até então na escola eu não gostava, porque é diferente inglês de escola, né? Inglês de escola não é igual. Aí quando você vai para um curso bem montado, feito para gerar um interesse, é diferente. E aí eu me apaixonei, assim. A decisão foi essa, quando eu falei, eu preciso tomar uma decisão do meu futuro, eu tô com 15, 16, daqui a pouco veio os 18, vai vir faculdade, vou ter que começar a fazer as coisas, e comecei a me preparar. Mas a verdade é que um curso bem feito, assim, bem montado, faz a diferença no seu futuro, assim. Então olha lá, em um mês você conseguiu, de fato, se dedicar, claro, teve um investimento. Claro. Teve uma energia voltada ali, ó, um mês, eu tenho que fazer a diferença. E ali, de fato, teve o conversation, as coisas foram acontecendo. Em um mês eu aprendi o que eu não aprendi minha vida inteira na escola, assim, sabe? Então dá tempo, né? Dá tempo de aprender. Sim, né? sempre, nunca é tarde. E você, Daniel, como é que foi? Foi diferente? Porque aqui não existe certo nem errado, né? É contar histórias. É que assim, é difícil. Como ele disse, a minha memória é péssima, né? Mas assim, pra mim sempre foi natural, desde escola. E aí foi dando continuidade, né? Mas a virada de chave pra eu querer realmente, né? Porque uma coisa é você meio que ser obrigado, né? Porque você tá na escola, você precisa cumprir a grade toda, né? Mas a partir do momento que você começa a trabalhar com aquilo, né? Só que antes disso, eu já comecei a fazer um cursinho lá, por exemplo, com o Márcio lá na Quest, porque eu já via uma deficiência, não estava trabalhando mais com isso, não estava estudando mais, digamos assim, no inglês, e aí eu percebia que para a faculdade que eu estava fazendo, inclusive, precisava, né? E aí o que foi legal lá, eu acho que, Deus é maravilhoso, assim, cara, porque eu acho que tudo depende de pessoas, assim, pra tudo. Tanto que a nossa filosofia principal ali, se vocês forem entrar no nosso site, ele vai estar lá que empresas são feitas de gente, tudo é feito por pessoas, por enquanto, né? E aí foi colocando pessoas, assim, no meu caminho que foi dando certo, né? Uma das pessoas, assim, principal de inglês, primeiro foi a empresa, né, que é a Quest, que eu não sei se você lembra, né? Eu acho que eu tava antes daquele do Márcio, que é o dono da Quest, né? Que aí começou... Não era Paulo. Eu lembro da Patrícia, mas teve o Paulo antes. Eu tive aula com o Paulo também, verdade. Então, teve o Paulo antes, que eu acho que eu não cheguei, depois teve a Patrícia, verdade, aí eu fiquei com a Patrícia também ótima, só que aí ela foi pro Canadá. Exato. Inclusive, pra vocês verem como é aqui no Brasil, né? Eu lembro que ela me comentou que foi pro Canadá e ia fazer serviço, por exemplo, de lavar prato, essas coisas, do que dar aula aqui, ser empresária. Né, tendo a própria escola, porque ela era dona da Quest, né? Exatamente. E aí eu lembro que um tempo depois o Márcio, né? Começou a lecionar, e o Márcio é um cara espetacular, assim, todos foram muito bons ali, né?
Mas o Márcio é um cara fora da curva, né? Que, inclusive, quando eu comecei a fazer aula com o Márcio, era mais para conversar, né? Não, preciso resgatar aqui, conversar e tal. E, inclusive, tinha uma época que ele me chamou e falou, Daniel, vamos dar umas aulinhas aqui. Eu acho que me alavancou um pouco também, né? Sim. Dar umas aulinhas pra uma galerinha pequena, tinha uma turminha pequenininha, tinha um pessoal que já era mais experiente. Então, acho que me deu uma vontade a mais, assim, de aprender mais o inglês, né? E depois começa a trabalhar. Hoje em dia é muito dentro da linguagem do comércio exterior, né? Mas é lógico que a gente não fica tão enferrujado assim para as outras palavras, porque é o inglês, não tem o que fazer, né? Mas ficou comum, né, para vocês, né? Tem alguma pergunta especial, por enquanto? Sabe o que eu queria de fato ali deixar bem evidente nessa nossa conversa, nesse bate-papo? Quanto tempo tem a Careship? E mais do que isso, o que a Careship ela oferece como diferencial? Porque toda empresa, o leigo ele enxerga assim, é mais uma empresa do segmento. Eles também fazem o que Ciclano ou Beltrano faz. Não, quem é empresário sabe, né? Todos nós carregamos algumas diretrizes, alguns valores, alguns vocês já comentaram, mas para a gente deixar isso claro para a nossa audiência, a Careship, o que ela faz, quanto tempo ela existe e o que de fato vocês querem colocar para o mercado. Nós temos esse diferencial. Quem adquirir um serviço nosso, direto ou indireto, tem esse DNA, né? O DNA está no site de vocês, né? É uma palavra-chave e fiquem à vontade de comentar, porque eu acho que é o momento, né, da audiência conhecer isso como um todo. Isso aí é com comercial, né? É complexo, né? Não, mas eu acho que é comercial. Bom, como a gente dá uma pincelada antes, né? Quando a gente abriu a Careship há 9 anos atrás, então temos 9 anos já. Caramba, já é uma criança desse tamanho, né? Legal. Já. Parabéns, viu? Já tem vida própria. Obrigado. Já tem vida própria. Já conhece um pouco o mundo, né? Bom, quando a gente abriu lá atrás, a gente não tinha a mínima ideia de onde a gente ia chegar, mas a gente tinha uma ideia básica, né? Que era do que a gente queria fornecer para os nossos clientes, né? Que era isso, de eles não terem que se auto-atender e a gente poder fazer uma coisa diferenciada. A gente poder cuidar realmente, esse care, né? É de cuidado, essencialmente é de cuidado, né? Então a gente queria realmente cuidar e eu lembro que eu tinha até conversado com o Fê antes da gente abrir, a gente tem que carregar como se fosse um bebê no colo. Inclusive, se vocês forem reparar assim no nosso logo, depois não sei se vocês conseguem deixar em algum lugar assim, tem um pouco mas o nosso né? logo ele foi todo trabalhado nessa filosofia nossa. Porque primeiro, o Fê gostava muito dos Estados Unidos, né, até porque ele já tinha morado lá em Miami e tudo. Então as nossas cores... Eu vou colocar aqui, ó. Opa, vamos lá que eu posso... já faz a explicação, melhor. Vou explicar aqui para todo mundo ver. Vamos lá. Mas pode falar, Daniel. Fica à vontade. Enfim, né? Aí o nosso logo todo, ele é baseado... Simbologia, né? A simbologia dela é toda baseada dentro do que a gente acreditava, dentro do que a gente queria fornecer para os nossos clientes. Então, no C do Careship, ele é um pouco diferentão, assim, né? Que quem faz é ao vivo, né? Então, já começa pelas cores, né? Dá um zoom no logo. Vamos lá. Abre ele agora. Isso aí, joga bem em cima dele aí pra acho gente... que o maior aqui possível é isso. Não, acho que tá bom, já melhora tá bastante a visualização. Então, não sei se vocês vão reparar, né? Mas sim, primeiro começa pelas cores, né? Que é o azul e o vermelho, essencialmente, né? Dos Estados Unidos também, né? Estados Unidos, França. Eu me lembro na época que eu tinha estudado um pouquinho assim, na área de marketing, o azul ele transmitia muita confiança, né? Então, todo lugar que é coisa financeira era tudo azul, e o vermelho a gente queria chamar a atenção, e na época a gente escolheu 2 cores ali que eram únicas, né? Só que aí depois a gente descobriu que dificilmente a gente ia conseguir replicar em tudo. Então camiseta não tem aquele vermelho. Exato. É um contonê próprio, assim, sabe? Mas ninguém consegue replicar na hora de fazer um material, alguma coisa assim, por ser próprio. Por mais que exista o código, mas ela de fato não fica, né? Não dá, não tem porque, por exemplo, uma camiseta linha, você não vai ter aquele vermelho específico, né? Exatamente. Mas ali, então, começa pelo azul e pelo vermelho, né? E aí você tem aqui como se fosse um rabo, assim, de uma baleia, alguma coisa aqui assim, né? Cortadinho. E aqui remete a um avião, né? É como se fosse não sei se vocês já viram a parte de trás de um avião, assim, a cauda, geralmente né? a cauda, né? O leme. E dá essa sensação, né? Só que, aí o essencial que a gente tava falando de care, né? Do cuidado de carregar no colo. É essa mãozinha que faz aqui assim, ó.
que é como se fosse o Vão rabo, né? entregando. Sim. Que é como se fosse carregando no colo. Então era isso que a gente queria propor para os nossos clientes, né? A gente está carregando sua carga no colo. Ela não está vindo no avião, não está vindo no marítimo, né? Não está vindo no navio. Ela está vindo com a gente e a gente está carregando para vocês. Então essa é a filosofia que a gente queria. Nossa, profundo, gente. Vou deixar assim. Isso aí vai aberto na apresentação pra de comentar vendas, mais né? sobre isso. Então e todo mundo que entra na Careship, a gente faz questão de falar, olha, o que a gente não abre mão, qualidade de serviço, tudo que se tiver que aprender aqui dentro, a gente pode ensinar, a gente está à disposição, tanto que outro dia até estranharam, né, Fê? Falou, nossa, vocês sabem o que estão fazendo, né, porque geralmente você vai... É aquele diferencial que você comentou, né? Dono de Óbvio empresa. não está sendo feito, né? Eu falei, não tenho pra onde ir. Eu tenho que saber. Porque assim, para serviços você não tem uma coisa palpável, né? Você não tem um produto real. Exato, é intangível mesmo. Né? É conhecimento, né? Sabe aquele do filme da Tropa de Elite? A taxa do eu sei, né? Então a gente tá cobrando pela nossa sabedoria, digamos assim, né? Mas é praticamente isso, o dia todo, né? Como que faz isso, como que faz aquilo, como que a gente pode fazer melhor pro cliente, né? No final das contas. E é isso que a gente vende, né? Conhecimento. Sim. Acho que mais do que qualquer coisa, né? Porque agenciamento, se você for ver, todo mundo realmente sempre faz igual. As companhias aéreas são as mesmas, não tem pra onde correr. A marítima, a mesma coisa, não tem pra onde temos correr. avião, não temos navio. Ainda, né? Ainda, né? sabe Quem um sabe? dia. Navio acho difícil, avião talvez. Tem um drone. Drone, Ou não tem mais De drone? repente, né? De repente pode ter um drone, né? Vai fazer entrega. E aqui até para todos conhecerem um pouco mais, né? E as imagens das principais formas, né? De frete, né? Que vocês Exatamente. fazem hoje. Isso. Então, o marítimo e o aéreo, né? Fazemos rodoviário também. Tem um pouco aqui da história de vocês, do que vocês comentaram, né? Do DNA Care, né? Bacana. Sabe uma curiosidade? Só pra gente decolar nessa caminhada da Careship. Os selos, as certificações, em que momento vocês notaram que isso de fato seria um diferencial para a escolha do serviço, para a credibilidade do serviço de vocês, que hoje vocês têm ou buscam de certificações, o que existe no mercado de vocês, que é assim, o mínimo desejável, o que vocês conseguiram fazer além, a mais, né? Fiquem à vontade também. Eu tô falando um pouquinho antes, porque o Felipe sempre foi muito empolgado nas certificações, assim, digamos assim, né? Mas tá certo, porque a gente sempre, desde que a gente começou, né, até nas nossas apresentações, assim, a gente sempre quer estar um passo, 2 passos à frente. E eu acho que todo mundo que é empresário tem que ter essa mente, né? E eu acho que os selos foram exatamente para isso, que era pra gente poder... a gente tinha uma visão de que lá na frente a gente ia precisar de... É a validação também, sabe? Isso. É a validação, é o carimbo do que a gente oferece. Às vezes, o Dani é comercial, né? Você é comercial também. Falar às vezes é fácil numa reunião, quando você está tentando persuadir um cliente. Eu acho que fica um pouquinho mais fácil quando você tem um carimbo para mostrar para ele. Acho que ajuda na composição, no storytelling ali, sabe? E assim, eu acho que é o carinho realmente do que a gente faz. E assim, eu não sei como está hoje, desculpa a falta de informação ali, mas quando a gente certificou o EA, que ele é auditado pela Receita Federal brasileira. Isso daqui, né? Tá. O EA. Para você ter ideia, existem empresas como a nossa, milhares no Brasil. Milhares. Porém, com esse selo não tinha 100 na época. Nossa. Na época que a gente foi certificado. E aí certificou o quê? Com 4, 5 anos de empresa? Foi logo um Mais pouco ou menos. depois da pandemia a gente iniciou, né? E aí demorou 2 anos, até por conta da pandemia. Então, é isso que eu ia comentar. 22, estamos com 4 anos já com essa certificação. E assim, né, não sei como está hoje, repetindo, mas quando a gente fez, não haviam 100 empresas do nosso ramo Que bacana. com esse selo. Que bacana. E, de fato, são regras da nossa Receita Federal. Nossa Receita Federal é ligada Então, à quem segurança. está no país é quem, de fato, faz ali a homologação, né, do serviço de vocês. Assim, o nosso segmento no Brasil, ele não é tão bem regulado. Porque, por exemplo, quando eu estive nos Estados Unidos, lá a regulação
desse ramo de atividade, ele é muito mais estrito, assim, sabe? Até porque teve o caso do 11 de setembro, tem uma questão de segurança, os Estados Unidos tem um alvo nas costas ali do terrorismo, então eles sempre levaram muito a sério a regulamentação pro freight forwarding, pro agenciamento de carga. No Brasil, até hoje, ainda não tem uma regulamentação assim tão clara, está começando a melhorar agora, né? E quando veio a certificação do OEA, que já tem alguns anos, já é um princípio assim, eu já vejo como um embrião de uma regulamentação. A nível nacional. A nível nacional. E assim, eu acredito que em algum momento, ou você tem isso, ou você não atua no Brasil. Entendi. É um filtro, então. Um filtro de boas empresas, né? De boas práticas, sim, de bons boas processos. práticas e para segurança, porque o nosso ramo de atividade, ele é muito vinculado à segurança, né? A gente passou por um caso, tem 2-3 semanas, né? A gente recebeu... Isso é uma boa história. É uma boa história legal, uma história bacana assim para colocar, né? Mas entrou um possível lead pra gente, aí nossa equipe comercial, né, já é treinada até por conta do EA, a já fazer um filtro, fazer uma análise, fazer como diria, um pré-check ali? Um pré-check do cliente antes da gente começar a atuar com ele, sabe? Aí foi feito algumas coisas, o pessoal me passa para fazer um levantamento, né? Aí eu fiz o levantamento e falei, cara, isso aqui tá estranho, tá suspeito. Essa empresa aqui era uma empresa com CNPJ novo, sem preconceito, mas num lugar não tão legal, assim, não correspondia a alguém que opera com o comércio exterior. Aí eu vi que o dono dessa empresa tinha mais de 10 CNPJs estranhos, atividades diferentes, até bet ali no meio. Aí deu aquele alerta. Deu aquele alerta. Eu falei, pessoal, segue, mas fica atento, tá? Não vamos avançar com muito cuidado, né? E aí o negócio foi acontecendo, foi desenrolando, a carga e a rota também me chamou a atenção, achei muito perigoso, porque era a carga de sabonete para Malásia, tá? Bom, normal, tudo bem, mas o que acontece? O sabonete, ele é uma mercadoria densa, né? densa, com cheiro, com odor, então é o produto ideal para ocultar droga, para rechear com droga, porque ele é muito denso, o odor do sabonete disfarça o cheiro da droga. A Malásia é um local que se usa muito para carga, porque a gente sabe que droga muita gente leva como mula, só que é uma rota um pouco evitada por mula por conta da legislação das penalidades no destino. Então o pessoal evita a mula para esse destino, entendeu? Então o pessoal busca a carga. Bom, vamos seguindo e vamos ver o que dá. Aí a Natasha, lá que trabalha com a gente, muito espertamente, em algum momento, que é mais um sinal de alerta, o cara falou, vocês têm um armazém para eu depositar a carga, não sei o quê. Por que isso é um sinal de alerta? Porque o cara não quer que saia do local dele, ele não quer mostrar onde ele está. Ele quer deixar a carga pra gente lá e a gente vai botar nossa cara lá para entregar no aeroporto. Tá. Entendeu? Aí a Natasha, muito espertamente, nossa colaboradora, uma das primeiras, né? Nossas colaboradoras, primeiro foi o Jefferson, que você que levou pra gente, e a segunda foi a Natasha. É mesmo, né? Veio do veio, né? Então tá lá com a gente praticamente desde o começo, também a gente transmitiu tudo que pode de experiência para ela, então ela muito espertamente falou, temos armazém sim, com toda a segurança e inclusive cachorro farejador a gente tem lá para garantir segurança. O cara sumiu. Desapareceu. Rompeu o contrato. Sumiu, não respondeu mais chamada, não respondeu mais mensagem, não falou mais da operação, desapareceu. Acho que o sabonete dele não era tão forte assim. Não ia passar pelo cachorro. E esse feeling com certeza vem desse cuidado, da certificação. Sim, treinamento, é muito treinamento aqui. Dos protocolos, né? Exatamente, é muito treinamento aqui envolvido aqui dentro. Caramba.
E essa surpresa. certificação, ela é atualizada de quanto em quanto tempo? Ela a gente Ou tem que ela é manter, fixa? ela, assim, a auditoria, a gente está sujeito a ser auditado a qualquer A momento qualquer pela Receita momento, Federal, né? Pode ser Legal. uma auditoria surpresa, mas a manutenção, algumas coisas que a gente tem que apresentar fiscal, isso é constante. A gente tem que manter todos, tem documentos, certidões negativas, venceu, a gente tem que atualizar. Nossa, então é rigoroso. Dando um pulo aqui, existem mais? Eu vi alguns Temos o selos ISO, aqui. né? Vai, fala um pouquinho aí, Dani, vai. Sei que... Não, o ISO ele é mais galgado ali na questão de qualidade, né? Questão Ao de contrário do qualidade. OEA, que ele é mais segurança. Tá. Então, o OEA a gente passa pelos treinamentos e tudo mais para você garantir a segurança dentro do processo logístico. Então, por exemplo, uma coisa interessante, né, dentro do OEA, por exemplo, se você tiver um caminhão e você for entregar uma carga para poder ser exportada, você vai ter que fazer um checklist lá de 30 e poucos itens. O caminhão tá com o pneu bom, tá saindo com lacre, esse lacre que tá saindo na porta é o mesmo que tem que chegar. Você precisa ter essa segurança do lacre. O lacre, antes de você poder disponibilizar, ele estava dentro de um cofre. Então, a empresa que está fazendo essa rota, né, com do truck, pode ser a gente, pode ser outra empresa, tem câmeras de segurança, então você precisa demonstrar que você faz todos os procedimentos de segurança. E do agenciamento de cargas, por exemplo, para a gente que não temos ainda um caminhão próprio para fazer essa parte, então a gente precisa exigir dos nossos parceiros. Jogar eles, né? Na questão de segurança. Sim. Agora, ao contrário do ISO, o ISO ele é mais dentro da parte de qualidade do processo. Então você tem que ter todos os procedimentos dentro da sua empresa, todos muito bem escritos, e a partir dali, você provando, né, que você está realmente fazendo aquilo que você se propôs a fazer, você tem o certificado ali das empresas certificadoras, né? E alguém né, fazendo auditoria. Auditoria, Sim, se eu não me engano, anualmente a gente faz ali, né, a renovação. Mas é isso, a diferença de um para o outro, né? Mas lógico, tem a dificuldade de cada um, né? Sim. São diferentes, né? Mas os dois são complementares para nós, assim, para o nosso serviço. Sim. Inclusive, o bom é que quando a gente estava na outra empresa, a gente passou por uma certificação ISO, né? Então a gente estava no meio da bagunça, digamos assim, porque quando você está numa empresa e aí, vamos certificar ISO, você começa a correr de todos os lados, começa a ajustar procedimento, então fica um pouco maçante, digamos assim, né, no trabalho do dia a dia. E quando a gente abriu a Careship, inclusive, a gente já abriu pensando nesses procedimentos ISO, falando, não, vamos fazer isso aqui e vamos ter esse procedimento desse jeito, porque vai facilitar na certificação no futuro. Então, esse olhar tudo a gente sempre foi diferenciado. pensando. Sempre a gente foi pensando num passo à frente, 2 passos à frente. E mesmo assim, não foi fácil, né? Nada é fácil, né? Nunca é fácil. Gente, surgiu uma curiosidade minha, porque eu não conheço muito da área de vocês, né? Mas quais são as rotas que são mais preocupantes para vocês, que acende o sinalzinho Nesses assim, de segurança? Geralmente, assim, se for importação da América Latina, né? Tá. E quando a exportação, que pode estar carregando algum ilícito do Brasil para outro ponto, geralmente são países desenvolvidos. Então, Europa é muita coisa, muito assim. Europa é complicado porque ela é muito pulverizada, né? Pode entrar pelo Portugal, pode entrar pela Holanda, pode entrar pela França. Então é bem pulverizado, assim. E inclusive por um escopo de negócio nosso, uma das nossas especialidades, assim, que é o cosmético. O cosmético é muito usado para esconder, assim, para velar ilícito, né? E a gente precisa ter esse cuidado especial, assim, porque acaba chegando muitas indicações, por a gente já estar inserido nessa especialização de cosméticos, acaba chegando indicação, então a gente nunca sabe quando é um cara que está chegando porque está querendo se utilizar para mandar um ilícito ou se realmente ele é um cliente legítimo que está começando uma operação e quer abordar esses países estrangeiros, assim, né? Mas a rota de droga é para todo canto, assim. Para África tinha muita coisa também, né? Estados Unidos eu sei que existe uma rota grande, mas não é tanto, porque geralmente os Estados Unidos já vai pelo México.
Então, quem tem que se preocupar com droga, assim, principalmente nos Estados Unidos, é México. Né? Mas é muito África, Ásia e Europa. São as rotas, né? Estratégicas, né? Do Sim. narcotráfico, Sim. né? Infelizmente. Felizmente. Legal. Uma outra curiosidade. Conta pra nós, pra audiência especial, nessa trajetória de diferenciais, que foi muito evidenciado aqui, né? Desde o cuidado, desde a ética no trabalho, desde o compromisso em buscar sempre qualidade. Alguma pessoa que de fato vocês lembram assim, nossa, esse momento aqui foi essa pessoa me deu essa dica e eu carrego ela nesse serviço, naquele serviço, nesse compromisso, nesse contrato. Uma cada um. Uma cada um. Só Você pra gente marcar aqui. Você já falou dos seus pais, né? Sim. Acho que o tempo, Os cosméticos. o fato de não ter, o fato de não ter ido do colégio direto pra faculdade, ter te Verdade. dado, acho que são Sim, pontos positivos, me mas apoiaram. quem mais? Profissionalmente, Não, talvez. Pode ser positivo ou negativo, vocês não precisam falar qual foi o motivo, porque todo mundo, né, influencia a gente de maneira positiva ou Verdade. negativa. Mas quem é uma pessoa assim que fala, essa pessoa fez eu mudar de ideia, eu mudar de caminho? Cara, assim, é o que eu sempre penso assim, eu tento absorver tudo de todo mundo que eu trabalhei assim, que seja assim como um mentor ou como um colega, que eu pudesse agregar alguma coisa, eu sempre busquei trazer. Eu trago referências assim de muitas pessoas mesmo. Mas se for apontar um, assim, cara, não tem como não falar que foi meu ex-patrão, assim, o Sérgio. Que legal. Apesar, assim, cara, ele me ensinou muito, assim, muita coisa, questão de gestão, até hoje, às vezes, em alguma dificuldade, eu tento pensar, assim, eu tento lembrar o que ele faria que se ele estivesse nessa situação, agora eu estivesse conversando com ele, porque, assim, eu perdi um pouco de contato, né, até prefiro manter um pouco afastado, assim, por N motivos, mas às vezes eu penso, caramba, se eu estivesse conversando com o Sérgio agora, o que ele faria nessa situação? Entendeu? E é isso, ele foi meu mentor, assim, foi o que mais me ensinou coisas, sempre dividiu informação comigo também. Nem todo relacionamento é perfeito, obviamente, Sim. tem coisa positiva, coisas negativas, mas eu não posso negar que ele me ensinou bastante coisa. E me deu a oportunidade de me desenvolver, como eu falei, ele me mandou pra Miami, sabe, foi difícil pra caramba, mas eu tava lá pra viver aquilo, sabe, pra viver aquilo e pra aprender. Então, assim, na minha carreira, ele com certeza foi Que meu mentor. bacana. Daniel teve um tempinho a mais pra pensar, e com certeza tem muita gente. Quando a gente começa a fazer esse resgate, né, Tem bastante. mas aqui que veio agora, não tem problema, né, não citar todos, mas Não, acho que o essencial pra onde eu tô hoje é o Felipe, cara. O Felipe que é bacana. meu sócio, é o que mudou minha vida, é o que me fez pensar em realmente abrir um negócio junto. Toda a minha vida, assim, eu sempre fui muito moldado pelas amizades, assim, também, né? Então, eu sempre observava quem estava do meu lado, quem podia me levar para o bom caminho. Eu acho que é aquilo que eu falei, que Deus pôs as pessoas certas no caminho, também tirou pessoas erradas do caminho. Uhum. E a gente até conversando outro dia, até na amizade, né? Sim. Lá na rua, putz, aquele moleque não é legal, não sei o que lá, né? E aí do nada o cara some, não vem mais, não brincava mais com a gente. Não sei se você lembra de algumas situações assim. Sim. E aí a gente, pensando lá atrás, a gente se resguardou de muitas coisas, de muitos prazeres da vida assim, para poder chegar onde a gente está hoje, né? Mas é claro que a gente curtiu bastante também, não tenho nenhuma reclamação com relação a isso. No momento certo, né? Mas acho que profissionalmente falando assim, para onde eu estou hoje é o Felipe. Agora, para outras situações de cada passo que eu fui dando, a vida é feita de decisões, né? O Matrix da vida, né? A pílula azul, a pílula vermelha. Né? Então você sempre vai lá na azul ou na vermelha, não tem como. Você precisa tomar decisões sua vida inteira. Sim. E aí você sempre se espelha. Eu sempre me espelhei nas pessoas, né? Aonde eu passei, por exemplo, na última empresa, eu me espelhava muito no diretor que era de lá, o Wagner. Tanto que eu sempre trabalhei pelas pessoas, na verdade, né? Uhum. E eu cheguei a falar pra ele, falei, Wagner, eu trabalho pra você, cara. Sim.
Porque enquanto você estiver aqui falando, temos que fazer isso aqui, não sei o que lá, tamo junto e eu vou para poder te dar essa ajuda, digamos por assim, você, né? Por aqui, você, porque eu sempre gostei de com trabalhar você e pelas por você. A pessoas. lealdade que eu falei quando chegava nele, foi Sim. um dos tópicos assim que eu preciso. Não, é a pessoa certa. E aí hoje é legal porque a gente contribui, né? Um trabalha pelo outro, que assim, lógico, a gente tem assim ótimas pessoas trabalhando com a gente. Inclusive a gente estava falando das certificações ali, a Jaque, provavelmente ela vai ver que ela não existiria sem ela, assim. Não existiria sem Não teria ela. essas certificações. Essa questão aqui do Mas, Care Beauty aqui, inclusive, a gente começou a atender a área de cosméticos. A Natasha, que é a nossa mais antiga, né? Nossa amiga, na verdade, né? As duas, né? Também, irmã caçula. E ela veio da área de cosmética, ela era nossa cliente, né? É uma cliente. Ela é química de formação. E ela é química de formação. Legal. Uma pessoa super legal pra vocês trazerem aqui também. Que legal, ó. Essa tem conversa. Essa tem conversa. E... Bom, enfim, aí fica a gratidão que estão pessoas assim a todo momento. Muita gente. Né? A gente aprende com todo mundo, cara. Eu aprendo com todo mundo, assim. E é o que a gente estava até conversando antes, né? Onde a gente vai, a gente aprende um pouco. Aprende. Eu até tava tem uma frase meio até filosófica assim, né? A gente sabe muito de pouca coisa e pouco de muita coisa, sabe? E se você for parar pra pensar, e é realmente isso, a gente não sabe nada, cara. A gente não sabe nada, né? A gente vive e morre burro, né? A gente aprende e morre burro, porque realmente, se você for parar pra pensar, quantas especialidades não tem aí hoje? Exato. Né? O próprio Caio, advogado, a gente não sabe fazer o que ele faz. Agora, ele também não sabe fazer outras coisas que a gente faz. O Felipe tem muitas qualidades, tem outros defeitos, eu também. Então, o legal assim que no dia a dia a gente acaba se completando também. Né? A gente precisa disso, cara, para ter uma equipe multidisciplinar. Você precisa ter pessoas que te complementem, cara. E a gente se complementa super bem, assim, como sócios, como amigos. A gente vai pra reunião, é aquilo que eu tava falando pra vocês. Um levanta a bola pro outro e a reunião dura 3 horas e vai super bem, assim. E tudo cara. bem, né? Porque é conhecimento. Demais. É difícil cortar as reuniões, viu? Gente. O Felipe fala demais. Nossa, vou mudar um pouco o rumo da conversa. Sim, fica à Posso? vontade. Claro, Posso? Opa. Tá, a gente falou sobre como vocês se conheceram, como a empresa surgiu, quem foram as pessoas que influenciaram, algumas das pessoas que influenciaram, né? Mas vocês me disseram uma coisa que é interessante. A gente tá sempre 2 passos à frente. Tentando, pelo menos, né? Vocês têm uma empresa familiar hoje. Praticamente. Que um dia, eu sei que existem planos para chegar em algum lugar, mas que um dia vai ter aí uma sucessão, né? De alguma forma. Pode ser familiar, pode não ser familiar. Sim. E como que vocês... Acaba sendo 2 perguntas. Como que vocês se planejam para esse momento? Por quê? Esses dias eu tava ouvindo uma conversa em um determinado cliente que eu fui que falava exatamente sobre sucessão familiar e qual o próximo passo que eles iam dar, porque eles estão nesse momento. Sim. E achei o máximo, assim, a conversa entre eles, porque é aquela coisa de quem construiu, de quem viveu o que viveu, construiu, passou por tudo. E em contrapartida a energia de quem tá vindo agora com gás, com novidades, com tantas outras coisas pra fazer. Aonde é a linha tênue que ouve quem tem toda a experiência, mas também ouve quem tem toda a garra pra trazer algo novo. Então, olhando lá na frente, quais são os legados da dinastia que vocês estão construindo, que vocês querem deixar? E aí, não só para quem suceder vocês, mas pro lado social também. Então assim, Pri, não abro mão de que do lado social a empresa continue fazendo isso. Hoje a gente já faz, ou a gente vai fazer daqui 2, 3 anos, e a mesma coisa pro sucessor, aquela qualidade ou qualidades que a pessoa precisa ter ou se desenvolver até lá, para que leve o que vocês construíram daqui em diante e traga também, né, seus pontos positivos e seus jeitos, porque todo mundo tem um jeitinho que deixa, seu jeito pro próximo sucessor deles.
Já pensaram nisso? Conversando recentemente Conversando. sobre isso, né, cara? Coincidência. Falei, tá alinhado, você tá alinhado. Verdade. Sim, então, os dois pontos assim que você falou, né, que chamou bastante atenção, a gente esteve conversando recentemente. Assim, E eu acho que nosso pensamento é diferente da grande maioria, assim. É? Pra te falar a verdade, vocês é. vão se surpreender um pouco, inclusive. Isso é maravilhoso. É isso que a gente quer. A audiência também tá precisando Fora disso. da caixa. Manda ver. então, porque assim, a parte social, cara, a gente é uma das nossas gratidões, assim, como pessoa jurídica, assim, realmente é formar profissionais, formar pessoas mesmo, ser humano, assim. Teve muita gente que passou pela... Assim, muita gente, né? Teve bastante gente já que passou por nós lá. E eu sei que da mesma maneira que você me perguntou quem foi importante na vida de vocês. E tenho certeza que para alguma, se uma dessas pessoas estiver sentada aqui conversando, talvez vai citar eu, vai citar o Dani, Ou a empresa. Bacana. ou a empresa. Bacana. Então, assim, é muito bacana, muito satisfatório saber, assim, quando a gente pega, pô, hoje a gente se pega conversando, pô, hoje a gente, sabe, põe comida na mesa aí de X pessoas, assim, tantas pessoas, que direta legal, e indiretamente, que legal. sabe? A gente fala, pô, não são muitos, a empresa é pequena, mas a gente pensa, pô, são 15 pessoas, 16 pessoas que dependem da gente, que sabe que estão sendo formadas, que estão aprendendo, que depois, mesmo que for sair, mas vai levar muito conhecimento do que foi adquirido aqui com a gente dividiu também nosso conhecimento, né? E é gostoso, assim, a gente fica bastante feliz, né? Algo que satisfaz bastante a gente, né? E quer complementar alguma coisa? Inclusive nesse ponto? esse daí era um dos seus motivadores, assim, quando a gente abriu, o motivador dele, eu quero fazer sucesso em Guarulhos e quero ser empregador de sucesso. Inclusive tá lá no nosso... Tá no nosso Eu quero ser empregador de sucesso. E isso, quando a gente começou, eu não entendia tanto. Pô, por que ser um empregador de sucesso? E eu acabei absorvendo isso, né? Falei, putz, o Fê tem razão. Em muitas coisas, né? Mas nisso aí ele tem razão, porque... Inclusive, outro dia eu fui ver uma entrevista lá, eu não sei nem se é real, se é IA hoje em dia, né? A gente não sabe. Mas tinha uma... Isso é real, viu? Isso é real. Tem muito real. Não, mas tinha uma entrevistadora, não sei, eu acho que é americana, e questionou o cara lá, o Elon Musk lá, ele tem não sei quantos bilhões. E quanto que ele dá de social, de dinheiro pra galera? Ele poderia estar alimentando um país inteiro. Aí o cara falou assim, ó, 1% só, nem 0 ponto tantos por cento é em dinheiro real. Só que quantos milhões de pessoas não trabalham dentro da empresa deles? Quantos empregos eles não gerou? Só na Tesla são 350 mil funcionários. Sim. Bom, tô exagerando, talvez, né? Não sei. Mas talvez seja um número desse. E agora você que é apresentador, eu ouvi falar que você ganha 2 milhões por mês, alguma coisa assim. Então no ano já são 24 milhões. E quanto disso daí que você tá... Você reparte, né? Você poderia tirar pelo menos, sei lá, 100 mil pessoas ali da miséria. Não sei, e quanto disso? Aí ela ficou calada, sabe? Então isso me dá um pouco de conforto também. Sim. Porque a gente se sente às vezes um pouco desvalorizado nesse sentido. Porque a gente faz bastante para que seja um pouco perceptível, né? Sim. Tanto que a nossa filosofia lá dentro, nosso jeito de administração, eu sempre falo, o pessoal até fala, o Fê, pô, de novo você tá falando isso? Mas é da pirâmide invertida, né? Que a gente sempre conversa bastante, né? Exatamente. Porque antes, né, a gente estaria no topo, então as pessoas trabalhariam pra gente. Né? E na verdade a nossa filosofia, nosso tipo de administração é ao contrário, né? A gente trabalha para eles e até porque o motivo final disso tudo é atender o cliente bem. Então o cliente ele vai estar no topo, no final das contas, né? E é lógico que eles estão ali na linha de frente, mas a gente quer dar esse suporte para eles, né? Sim, e a gente faz o nosso melhor para isso. Bom, enfim, é isso, né? Sim. A empresa que entende que o primeiro cliente são os colaboradores, ela já está à frente de muitas outras. Não é à toa que estão 9 anos, né? Se olhar estatística, né? Sebrae, nós sabemos, né? Primeiro, segundo ano ali, ele é decisório, né? Nessa continuidade da empresa, né? Sim. E no legado, qual a característica que no futuro quem estará no lugar de vocês? Então.
Qual é essa Acho característica? que é isso Uma que delas. que eu acho que vai surpreender vocês. Não sei se você continua com essa opinião. Cara, não, Que assim, bom. na verdade não é que eu tenha uma opinião formada, é que eu acho que tudo pode acontecer, entendeu? Assim, do mesmo jeito que a gente tá falando, meus pais não me pressionaram a nada, sabe, me deixaram à vontade, eu tenho essa mesma filosofia, assim, eu falei pro Dani, né, há pouco tempo, cara, tudo que eu faço é pelos meus filhos, né, a maioria das coisas, assim, minha família, minha esposa, meus filhos, são o meu propósito de vida hoje, sabe? Então é pra eles. Se eles quiserem, se não quiserem, independente, pode acontecer outras coisas também até lá, né? Sim. Milhares de coisas podem acontecer, mas é pra eles. Se eles quiserem vir bem, se quiserem seguir outro caminho, Bem também. vou estar abençoando ali pra eles seguirem o caminho que eles quiserem. Minha filha mesmo, até hoje, pelo menos, ela tem vontade de fazer medicina, Que legal. né? Então, se esse for o caminho que ela desejar, eu vou fazer tudo Melhor, pra apoiar. né? Comércio exterior é complicado. Total. Melhor. E meu filho também pensa em direito, coitado. Aí, agora já tá no lugar certo. Tá Já. bem. Mas se quiserem também aprender, puder passar alguns valores assim da rotina, semear esse espírito empreendedor, que independente do que eles forem fazer, mesmo se for medicina, ou abrir um consultório, ou abrir um escritório de advocacia, tudo isso de qualquer maneira passa por administração, passa por empreendedorismo, e se eu puder de alguma maneira contribuir com eles, semear essa filosofia para eles, ótimo. E se quiserem vir aprender com a gente também, tudo que eu faço é para eles. Se eu não puder dividir isso com eles, não faz sentido, né? Mas a gente tem aberto, né? A gente tem conversado bastante e tudo pode acontecer. A gente pode, sei lá, mudar os rumos assim, de uma hora para outra, sem abrir mão da nossa filosofia sempre. Isso é inegociável. Então sempre o atendimento humanizado, atencioso ao cliente. Equipe. E pensando no primeiro cliente, que são os colaboradores e o desenvolvimento deles. É isso que a pessoa que ficar ali vai precisar levar adiante. Exato. Show. Exatamente, sem dúvida. Está muito show. Sobre o legado, assim, eu já sou um pouco mais satisfeito da vida, assim. Porque eu acho que o que eu posso deixar de legado para os meus filhos não é nem a empresa, né? Nada disso. Eu acho que são esses ensinamentos da vida mesmo. Porque quando a gente olha para trás, a gente acha assim, putz, mesmo que eu não venha de família super pobre, aquela história super triste, a gente tem vários perrengues que a gente passa. Vários. E na época tinha muito menos informação pra gente chegar onde a gente chegou. Então a batalha é um pouco mais dura. Apesar que hoje tem outros poréns ali no meio do caminho, né? Mas eu lembro da gente ter conversado certa época de que uma das coisas que a gente não queria era ter parentes dentro. Tanto que nunca tivemos ninguém contratado lá na empresa que fosse parente, primo, seja lá o que for. E já queríamos, assim, algumas vezes vamos trazer alguém de confiança, assim. Às vezes é Pensando conveniente, bem, às vezes é conveniente. Às vezes é conveniente, mas assim, a gente não tá seguro de nada mesmo com parente, seja lá o que for, a gente não tem a segurança de que vai acontecer exatamente da forma que a gente acha que vai acontecer, até porque pessoas, né? Pessoas são pessoas, não tem como ser diferente. Exatamente. E eu mesmo não tenho essa vontade de que minha filha ou meu filho vá participar da empresa, assim como eu acho que minha mãe até confidenciou uma vez, eu não queria que você fosse da Caixa Econômica, que eu cheguei a trabalhar na Caixa Econômica e ela era gerente da Caixa verdade, e eu lembro disso. Eu fui estagiário. Pesa muito, cara. Aí eu achei que minha mãe tinha me indicado, né? Mas na verdade não, uma ex-gerente minha, né, que foi quem me chamou efetivamente para trabalhar lá como estagiário, viu que eu não parava em casa uma vez que foi visitar minha mãe, e ela falou, pô, chama seu filho lá, eu acho que ele vai se dar bem aqui e tal. E aí eu fui, fiz a entrevista lá, passei, e aí anos depois eu fui saber que minha mãe não... Sempre não foi achando minha mãe. que foi. Minha Maria não foi minha mãe. E assim, eu entendo ela hoje porque eu tenho o mesmo pensamento, eu acho que não pode se... Não é as coisas de mão beijada, assim, também. Não que eu não vá dar condições pro meu filho ou pra minha filha. Condições, É uma preocupação, né, amigos? Uma preocupação muito boa, né? Que legal saber eu disso. até falei para meus filhos, tipo, na semana passada. Se um dia vocês forem trabalhar comigo, se preparem. Porque vocês vão ter que ser os melhores. Tem que
seus melhores ali dentro. Se um dia vocês Eu acho que a exigência vai ser maior, inclusive. Com porque... certeza, por isso que eu falei, vão ter que ser os melhores, porque a exigência vai ser grande. Mas a gente não exige de quem a gente não acredita. Claro. Sem dúvida. Isso é verdade. Sem dúvida. E mãe, né? Eu acho que quando a gente aceita quais são as qualidades e os defeitos dos nossos filhos, a gente passa a exigir o que realmente pertence a eles, né? Ah, meu filho pode não ser o melhor em exatas, mas ele é fantástico em humanas. Então você passa a criar desafios para que ele se desenvolva cada vez mais em humanas. Então, é isso. E faz parte do nosso papel fazer isso. Nossa função. Valorizar nossa função. ali, o que ele tem de melhor, Se né? transformar a família numa empresa faz parte do processo de desenvolvimento. Mas eu acho que a grande maioria, que eu falei que era diferente, porque eu acho que a grande maioria tenta conduzir que seja a família. Eu acho que quando você falou em empresa familiar, talvez fosse nesse pensamento ou não sei. Mas é quase familiar, porque a gente se conhece desde 5 anos e acaba sendo, né? Era mais familiar nesse sentido, de vocês terem uma ligação que não surgiu só pelo profissional, né? Ela traz todo um história. Tem algo mais importante que o profissional, inclusive, aqui. Por isso que eu perguntei qual era o que a pessoa que ficasse no lugar precisaria ter de qualidade de serviço. Conversamos bastante sobre isso, né? Então, exatamente. A gente não tem uma definição assim, não. Até que tem um tempinho ainda, né? Pelo sofrimento que a gente tem, às vezes a gente prefere até que a gente siga. Cara, nossa, eu acho... Mas se eles quiserem, eu vou ensinar. O Dan também vai ensinar. O caminho das pedras já foi, né? Já foi feito. Não sei se eu quero fazer meus filhos sofrer, não. Eu ensino vocês. Gente. Vamos partir pra final? Pra final? Pergunta final agora? Mas já, vai conversa boa. Não é? E tá rendendo muito. Vocês estão prontos? E olha só, eu tô observando que só eu tô comendo. Eu tô comendo meu ovinho aqui, ó. Isso daqui foi feito com muito carinho pra vocês. Obrigado, inclusive. Tá tudo uma delícia, muito bom. Que bom. Eu tô aqui aproveitando. O pessoal vai vendo o vídeo aqui, ó. Tanto que eu tô mastigando. O dedo do tá ali, ó. O personal depois vai encher meu saco, eu tô comendo os negócios aqui, ó. A gente vai demorar um pouquinho pra soltar, fica tranquilo. Até lá você garante tudo. Gente, pensando no futuro, né? Voltando até no que vocês disseram agora há pouco. Não tinha tanta informação, a informação não estava tão fácil e ela precisava ser passada boca a boca, né? Então, meu avô fez isso, que ensinou meu pai, em algum momento ele contou a história e eu absorvi a informação. Falei, nossa, isso faz sentido pra minha vida. Hoje não, a gente grava um vídeo, fica salvo na internet e que pode ser que daqui 30 anos os netos de vocês vão estar assistindo, os filhos, ou alguém vai falar assim, nossa, trabalhei na Careship, aprendi, tive como referência o Felipe e o Daniel. E olha esse vídeo, porque eles disseram uma coisa que eu aprendi com eles. Agora falando pro futuro. Se alguém lá no futuro fosse ver esse vídeo hoje, que mensagem vocês deixariam pra vida dessa pessoa? Pode ser profissional, pode ser pessoal, mas uma coisa assim que... Esse conselho eu daria pra alguém daqui 30 anos ouvir e falar assim, é isso que eu preciso. A minha chave vai virar porque eu ouvi essa frase, eu ouvi esse texto, ou uma palavra, não sei. Uma forma de pensar. Eu vou comer enquanto vocês têm. Cara, eu acho que o que eu aprendi depois que a gente fez, que a gente abriu a empresa é só vai. Porque só vai. Não tem o que fazer. Numa hora que você tem uma ideia fixa na cabeça, que você precisa fazer aquilo, só vai. Porque se você tem um propósito, você consegue... Você já tem aquela experiência, você já está preparado para aquilo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Exatamente, eu penso igual. Legal. É isso, né? Acredite nos seus ideais. E o mais importante é consistência. Tudo é consistência. Você não consegue aprender um idioma se você não tiver consistência de ir lá, ir nas suas aulas. A gente teve nossa banda. Para você ficar bom, você tem que praticar. Você treina na academia, você quer melhorar sua saúde, você tem que ter consistência na academia. E o profissional é a mesma coisa. Consistência. Um dia após o outro, um dia após o outro. Hoje não foi bom, amanhã vamos continuar tentando que vai ser melhor.
É consistência, eu acredito nisso. Primeiro só vai, tenha Acredite, fé em né? si mesmo, né? Acredite e tenha consistência. É isso. Pra mim faria muito sentido o eu de hoje falar pro eu do passado só vai, porque quantas vezes eu não declinei, né? Porque foram 3, 4 vezes, não sei, você que contou, né, que eu não queria, né? Só vai, mas se o convite Daniel, vier só 3 vai. vezes, vai mesmo. Vai Não, sem esse cara tá medo. me querendo muito. E foi uma consistência. Legal. Foi uma consistência. É verdade, né? Cada um foi na Combinou. sua. ali, meu. Combinou. Exatamente. No E dia quando a ele dia. pensou em desistir, a vida veio e falou, continue consistente, vai mais uma. Exatamente. E é isso, eu Não carrego pra desiste. vida, é isso, consistência. Tudo que você vai fazer na vida, Verdade. consistência. É um dia após o outro. Deu ruim hoje, levanta a cabeça. Amanhã vamos tentar de novo. E assim E permanece. quem te ensinou isso? A vida. A A vida, não é? A vida. Eu percebi isso que precisava, né? Foi tudo que eu passei. Fui pra Miami, fui pros Estados Unidos, voltei, não sei o quê. Fui pai cedo, né? Casei novo. E tudo que eu tinha que fazer era ser consistente para poder alcançar meus objetivos. Né? Então a consistência pra mim é, assim, obviamente, como o Dani falou, isso vem de casa já. Nossos pais já ensinam assim, né? A como se portar, mas assim, a ter realmente essa consistência foi Foi a vida. a vida me ensinou. Legal. Bacana. Show. Vamos Eu finalizar? ficava mais 3 horas. Eu né? também. Vai ter que ter a parte Eu 2. também. Tem que ter a parte 2 aí. E- Com um monte de coisa que eu lembrei aqui pra depois. E assim que Aqui, ó. foi, né? Assim que foi. Ó. E tem muita anotação aqui, e aqui também. É. Mas, assim, com pena, né? Tem que encerrar por motivos de tempo técnico, Claro. né? Mas aqui deixar isso bem frisado, tá? Foi um prazer, um privilégio conhecê-los desde sempre, mas ter essa oportunidade, amigos, né? E isso acho que o propósito também da Amplocast e trazer vocês, amigos, de verdade, de infância. Vivemos poucas e boas, né? É um privilégio compartilhar com vocês esse momento para nós especial. Sim, né? muito. A Amplocast tem muitos profissionais por trás, né? Nós temos um advogado aqui atrás das câmeras, né, nos acompanhando, Dr. Caio Bettini, entre outros que vão fazer a produção, vão fazer os cortes, né? O trabalho não acaba aqui, mas não sendo equivocado, né, de não dizer o nome de alguém, esquecer o nome de alguém, mas a equipe da Amplo Saber e da Amplocast agradece de coração